Bem, eu já falei aqui do que são operadores aritméticos, está aí no card caso você não tenha visto, e como você deve saber, em C# existem diversos tipos de operadores, seja operadores aritméticos, relacionais, lógicos, de incremento, decremento, operadores de atribuição, ou seja, existem diversos operadores. Nós já vimos aqui os operadores aritméticos e a função dos operadores aritméticos é basicamente realizar uma operação entre dois valores numéricos, inteiros, decimais, independentemente. Os operadores aritméticos fazem uma operação aritmética. Existem outros dois tipos de operadores que são os operadores relacionais e operadores lógicos, que são operadores bem importantes que vão realizar operações relacionais e lógicas com base em valores booleanos. E caso você não saiba o que é um valor booleano é um valor apenas de true e false, ou seja, um valor que apenas pode conter dois estados e que é um valor bem importante quando você quer criar os chamados testes lógicos, que testes lógicos é uma coisa também bem importante porque você utiliza constantemente em estruturas condicionais e em loops, ou seja, estruturas de repetição. Ou seja, os operadores relacionais e os operadores lógicos é o que nos vão permitir criar uma operação com fim de servir de teste lógico para alguma condicional ou para alguma estrutura de repetição, mas eles têm então a sua função de retornar um valor booleano e nós vamos ver aqui como se utilizam os operadores lógicos e como se utilizam os operadores relacionais. Ou seja, tenho aqui o código onde eu vou estar a testar, neste caso funciona em qualquer código desde que você esteja no padrão .NET, se você está com nenhum código igual ao meu, se você está no Visual Studio é exatamente a mesma coisa. E então, a primeira coisa que eu quero realçar aqui é o que é um valor booleano. Os valores booleanos eles são tipos de dados que apenas podem conter dois estados. Ou seja, você pode vir aqui e criar um valor do tipo bool, que eu vou chamar de não faço a menor ideia, e eu posso conter um valor que seja true, que nem está aqui nesta variável que eu chamei de sei lá, ou você pode conter um valor que seja false. Ou seja, você pode tanto conter um valor true ou false, apenas isso, não há exceções, só tem dois estados, que é sim ou não. Você normalmente utiliza estas variáveis quando você quer, por exemplo, caso x faça aquilo, caso y faça o outro, onde x representa um estado e false representa outro, ou enquanto o x valor é verdadeiro, ou seja, você utiliza para este tipo de situações, que é como eu falei, estruturas condicionais e de repetição. Ou seja, dados booleanos, variáveis do tipo bool, são variáveis bem importantes e todo o retorno de uma operação lógica ou relacional vai ser um valor booleano. Ou seja, nós vamos estar nesta aula aqui a trabalhar constantemente com valores booleanos, apesar de que nos operadores relacionais você pode incluir valores numéricos em certos operadores. Ou seja, o que é que são operadores relacionais? Operadores relacionais eles vão sempre retornar um valor booleano que também pertence neste caso aos operadores lógicos. Os operadores relacionais, o que você tem de entender entre eles é que eles vão relacionar duas variáveis de qualquer tipo dependendo do operador e então eles vão retornar, neste caso, se a relação que esses dois operadores possuem é verdadeira ou falsa. Estes são os operadores relacionais que existem em C#. São 6 operadores que você pode dividir entre estes três grupos. Neste caso, o operador de igual que e depois o operador diferente que, você pode agrupar estes dois. O operador menor que, maior que, você também pode agrupar estes dois. E então os operadores maior ou igual que e menor ou igual que. Como você pode ver aqui, estes operadores aqui que eu vou separar aqui com um espaço maior, estes quatro últimos, eles podem ser utilizados, têm de ser utilizados com valores numéricos, ou seja, qualquer valor numérico de qualquer tipo, decimal inteiro, tem de ser utilizados com valores numéricos. Estes valores aqui podem ser utilizados com qualquer valor, igual que posso comparar uma string, posso comparar um valor booleano, posso comparar um número, você pode utilizar estes dois operadores com o que você quiser. E eu vou começar por estes dois que são os mais simples, que é o igual que e diferente que. Ou seja, como é que eu crio então uma expressão relacional? É bem simples, eu vou por exemplo vir aqui e como eu sei o retorno de uma operação relacional é sempre um valor booleano, eu vou guardar aqui numa variável do tipo bool. Se você quiser você pode dar var e não especificar o tipo, mas é sempre bom você especificar aqui que é bool. Eu vou chamar de var1 e o que é que eu vou dizer? Eu vou por exemplo dizer 10 igual a 10, ou seja, este aqui é o operador relacional de igualdade. Ou seja, este operador de igualdade ele vai determinar se algo é equivalente ou igual que ou a alguma coisa. Por exemplo, 10 é igual
a 10. Você, para entender melhor o operador, os operadores relacionais, é bom sempre você se questionar o que o operador está a fazer. Ou seja, por exemplo, 10 é igual a 10, aí nós já sabemos. Porquê? Porque isto é uma pergunta de sim ou não. 10 é igual a 10, sim ou não. E esse sim ou não é o que vai ser o verdadeiro ou falso do operador. Ou seja, se 10 for igual a 10, então eu já sei que este valor aqui ele vai ser verdadeiro, vai ser true. Agora, se eu sei que, por exemplo, se eu faço isto aqui, 10 é igual a 15, não é. Ou seja, eu já sei que aqui ele vai dar false. Eu vou, por exemplo, fazer 10 igual a 10 aqui e eu vou mostrar aqui a minha variável 1 aqui para nós vermos o valor que ela vai retornar. Ou seja, você pode ver aqui que ele mostrou true aqui. Ou seja, ele mostrou verdadeiro. E porquê que ele mostrou verdadeiro? Porque esta operação aqui, ela está correta. 10 é igual a 10. E este é o mesmo raciocínio que você tem de fazer em todos os operadores relacionais. Vamos supor que esta afirmação não era verdadeira. Ou seja, que 10 não é igual a 15. Então o resultado desta operação aqui seria o contrário, ou seja, seria false, que nem mostrou aqui. Logo é uma coisa bem simples. Este raciocínio aqui de verificar se a afirmação criada pelo operador é verdadeira ou falso é o mesmo raciocínio que você vai implementar em todos os operadores relacionais. Por exemplo, diferente de, ou que eu vou, por exemplo, dizer aqui, se 10, aqui, colocar este operador, 10 é diferente de 15, é. Ou seja, mudando aqui o operador, eu já sei agora que ele vai mostrar true. Ou seja, porquê? Porque esta afirmação é verdadeira, 10 é diferente de 15, é. Claro que você poderia trabalhar aqui com qualquer valor, você poderia trabalhar aqui, eu estou a trabalhar aqui com dois valores inteiros, mas você podia meter qualquer valor de qualquer tipo nestes dois operadores aqui, neste operador de igualdade e de diferença, então entre dois valores. Logo, é o mesmo raciocínio em todos os operadores. Depois destes operadores aqui, de menor que, maior ou igual, menor ou igual, você pode apenas trabalhar com valores numéricos. Porquê? Porque você vai ver se esse valor, por exemplo, é maior que outro, menor que, ou seja, é só ler e interpretar. Por exemplo, aqui, eu vou tirar isto, aqui que isto não é verdadeiro, eu vou meter aqui 10, ele é maior que 15, né? Ou seja, se 10 for maior que 15, então esta variável ela vai ser verdadeira. Ou seja, esta variável aqui é verdadeira, não, esta variável é falsa. Porquê? Porque 10 não é maior que 15. Ou seja, ao rodar aqui o meu código, eu posso ver que ele mostrou falso. Se eu fizesse, por exemplo, o contrário, ou seja, eu usasse o operador maior que, e eu fizesse aqui 10 é menor que 15, então esta afirmação já estaria verdadeira. Aí você pensa, então se eu quero que x operação retorne x valor, eu tenho de estar a mudar o operador. Não propriamente, neste caso vai depender. Porquê? Porque o que você quer aqui não é obter o valor. Este valor que você está a obter nesta variável 1, ele é apenas um valor de confirmação, em maior parte dos casos. Ou seja, você não vai querer, por exemplo, obter um valor verdadeiro de dois valores, não. Você vai querer confirmar alguma coisa em relação aos dois valores. Por exemplo, aqui eu estou a confirmar se o segundo valor que eu passo aqui é maior que o primeiro valor. Eu estou a confirmar isso. Não estou propriamente a querer ter um valor verdadeiro. Não, apenas estou a confirmar se o segundo é maior que o primeiro. Claro que eu estou aqui a colocar os valores na sua cara e você pode perfeitamente, se você é um ser humano com lógica e aritmética básica, você sabe que 15 é maior que 10, ou seja, não é preciso pensar muito, mas em muitas questões e em projetos você não saberia de ambos os valores, então você quereria confirmar se 15 seria maior que 10, ou se o valor, né, se o segundo argumento que eu passo aqui nesta operação é maior que o primeiro. Ou seja, este valor aqui, na maior parte dos casos, é um valor de confirmação, não um valor que você queira obter em si. E depois destes aqui, então, nós temos esta questão que é bem interessante. Porquê? Porque este operador aqui de menor ou este operador aqui de maior que, eles são interessantes, mas e quando eu faço isto aqui? Quando eu faço isto, o valor vai dar sempre falso. Porquê? Porque 10 não é maior que 10. 10 ele não é tecnicamente maior que 10. 10 é 10, não maior que 10. Ou seja, se eu rodar aqui o meu código,
eu posso ver que ele vai mostrar false. Daí existirem estes operadores aqui, que é maior ou igual que, menor ou igual que. Ou seja, por exemplo, se 10 é maior ou igual que 10, dá verdadeiro. Dessa maneira ele já vai dar verdadeiro. Porquê? Porque é maior ou igual que. Se eu vir aqui e se eu trocar aqui 10 menor ou igual, novamente vai dar verdadeiro. Logo dá verdadeiro. É basicamente isto aqui que você tem de entender. O raciocínio é sempre o mesmo. Eles vão relacionar os valores com base em confirmar alguma coisa. Se é igual, se é diferente, se é menor que, se é maior que, se é maior ou igual, etc. E basta você então se questionar e então você vai ter então o valor booleano aqui. Uma coisa bem simples. Lembrando que valores booleanos são valores de dois estados. E depois você tem os operadores lógicos. Os operadores lógicos eles são bem simples. Eu tenho aqui, em primeiro lugar, antes de mostrar os operadores, como mostra aqui, os operadores lógicos eles testam a lógica antes dos valores. E eu tenho aqui três. É isto aqui estranho, parece um alfabeto antigo, mas são estes simples que você vai utilizar. Ainda existe mais um, que é o chamado operador XOR aqui, e eu penso em existir um quinto, mas eu não vou abordar porque você não vai utilizá-lo, mas você pode perfeitamente ver aí. Porquê? Porque a lógica dos operadores é toda a mesma. Eu vou, por exemplo, começar aqui pelo operador NOT. O operador NOT que ele significa não ou o contrário, ele é o chamado de operador inversor. E basicamente o que ele faz é inverter um valor. Não há muito segredo aqui. Eu vou criar, por exemplo, aqui um valor booleano. Eu nem preciso criar um valor booleano. Eu posso só vir aqui e mostrar ao NOT, que é este operador, true. Desta maneira aqui, ele vai pegar, vai trabalhar especificamente, e isto é uma coisa que eu até não falei, é que os operadores lógicos eles apenas trabalham com valores booleanos, enquanto nos relacionais, este aqui são com valores inteiros e este aqui são qualquer uns, os lógicos são apenas valores booleanos. E o que é que vai acontecer aqui quando eu digo not true? Dizer not true é a mesma coisa que dizer não verdadeiro. Uma coisa que não é verdadeira é uma coisa que é falsa. Ou seja, se eu mostro aqui not true, eu estou a mostrar falso, ele mostrou-me falso. E a mesma coisa funciona para o contrário aqui, ou seja, not false é exatamente true. Como você pode ver ali que ele mostrou true. Ou seja, é basicamente rodar, inverter o estado. Se o valor booleano ele apenas possui dois estados, o not ele vai inverter o estado que está. E claro que você pode utilizar isto, e uma coisa bem normal dos operadores lógicos é serem misturados com operadores relacionais. Ou seja, por exemplo, eu posso criar aqui, eu até vou andar para trás para pegar aqui este código aqui, por exemplo, e eu posso fazer muita coisa aqui neste só valor. Eu vou utilizar aqui dois valores, por exemplo, aqui, vou colocar aqui true, e vou colocar aqui false. Ou seja, aqui na minha expressão relacional aqui, eu coloquei dois valores booleanos. O que eu estou aqui a dizer é true é igual a false. Isto aqui vai dar false. Vamos supor que eu fazia isto. Agora, esta expressão inteira já vai dar verdadeiro. Porquê? Porque eu estou a dizer o contrário de true, que é false, é igual a false. Então, false é false e esta variável já vai dar true. Se eu, por exemplo, quisesse negar a expressão inteira, bastava colocar aqui parênteses e negar a expressão. Ou seja, o que esta expressão der, se esta expressão inteira que está sublinhada der verdadeiro, então vai ser falso para aqui. Eu vou estar a trocá-la. Ou seja, você pode fazer muita coisa aqui e é algo bem interessante. Voltando então aqui aos operadores lógicos, depois você tem o AND e o OR. O AND ele significa e. É em inglês aqui. AND é o e. Ou seja, alguma coisa e outra coisa, por exemplo. Eu vou vir aqui e eu vou dizer que basicamente os dois valores que eu passo aqui com o meu operador i têm de ser ambos verdadeiros, ou seja, o argumento 1 e o argumento 2, ou seja, ambos têm de ser verdadeiros. Por exemplo, aqui var1 vai dar false. Na verdade eu até errei o operador, eu fui falar e coloquei o OR, eu errei o operador, meu Deus. Basicamente o que eu estou aqui a dizer, que é aqui este operador AND, que é melhor eu escrever aqui antes que eu erre outra vez o operador.
o segundo argumento na operação e o primeiro argumento da operação têm de ser verdadeiros, ou seja, é um e outro, ou seja, este aqui tem de ser true e este tem de ser true. Este é false, ou seja, como os dois não são verdadeiros, isto vai dar o quê? Isto vai dar false. Ou seja, se eu rodar aqui o meu código, eu posso ver que ele mostrou false. Vamos supor que os dois eram verdadeiros, ou seja, como o operador diz, um e outro. Aí eu já vejo que a expressão deu true. E o que eu estava a colocar antes era o operador OR, que basicamente significa ou seja, um ou outro tem de ser verdadeiros. Ou seja, por exemplo, é este primeiro aqui, deixa eu colocar aqui um false, ou seja, este ou este. Basta um deles ser verdadeiro para então a expressão ser verdadeira. Por exemplo, aqui, e se eu trocar o operador, claro, o operador dele não troca para mim. Aqui ele mostrou true. Porquê? Porque tanto um valor ou outro são verdadeiros. Apenas se ambos fossem falsos, aí é que daria false. Porquê? Porque nenhum nem outro é verdadeiro. É basicamente essa a lógica. E claro que você vê isto muitas vezes misturado com expressões relacionais. Porquê? Porque o retorno de uma expressão relacional é um quê? Um valor booleano. E como o retorno de uma expressão relacional é um valor booleano e operações lógicas apenas trabalham com valores booleanos, você vê tudo isto normalmente misturado. Mas é uma coisa bem simples se você tiver a mínima de lógica para pensar, não é? Está literalmente aqui escrito. É só isto que você tem de saber, igual que, diferente que, e aplicar isto aqui que nem eu acabei de mostrar e depois estes três operadores lógicos em si. Ou seja, uma coisa aqui, bem, vamos tirar este espaço aqui, uma coisa aqui bem simples de entender. Logo, é basicamente isto aqui. Isto é bem importante quando você for trabalhar com condicionais e estrutura de repetição, mas não há segredo nenhum, é só lógica. Por isso este vídeo vai ficando por aqui e eu vejo você no próximo vídeo.